Que bom, nessa tarde você está aqui na presença do Senhor e vamos dar continuidade à nossa série de mensagens Acelerando para o Seu Destino. Mas a mensagem de hoje é uma mensagem que Deus tem falado constantemente ao coração da igreja dele, de muitas pessoas que na verdade, por que Deus, pastor, fala tanto sobre isso na Bíblia? Porque Deus sabe que nós erramos, que nós pecamos, que nós fracassamos, que nós temos os nossos momentos de dificuldades, enfim. Então a Bíblia, Deus traz muitas mensagens na Bíblia acerca desse tema, exatamente para mostrar para cada pessoa que está caminhando com o Senhor, para que ela esteja atenta, alerta, para que ela jamais possa abrir mão da fé que um dia Cristo trouxe ao seu coração, ao meu coração. Então o texto que nós vamos ler fala exatamente do tema que nós queremos compartilhar com vocês nessa tarde. Não vamos desistir. A Bíblia diz em Hebreus 10:32, mas não somos perdedores. Declare isso: eu não sou perdedor. Amém? E ele diz: não vamos desistir. Diga eu não vou desistir. Aleluia. Continuaremos firmes e sobreviveremos sem perder a confiança durante a caminhada, durante a jornada. Louvado seja o nome do Senhor. Quantos aqui já tem uma caminhada com Cristo assim de 20 anos? 20 anos. Aleluia. Então pergunto a esses que levantaram, levante a mão de novo. Isso. Aqueles que têm mais de 10 anos na caminhada com Cristo, até 10 anos, vai, levante a mão. Você conhece pessoas que estavam caminhando com Cristo, mas que na caminhada elas não perseveraram, não permaneceram, desistiram. E essa é a palavra que Deus tem nessa noite, porque como que eu vou avançar para aquilo que Deus tem preparado para mim? Como que eu vou acelerar? Como que eu vou, buscar isso? Se no meio do caminho Deus já fala comigo que na caminhada eu devo permanecer, porque eu não fui escolhido, eu não fui chamado, eu não fui salvo, eu não fui batizado com o Espírito Santo, para no meio do caminho, querido, eu desistir. Por quê? Porque Deus, Ele carimbou na minha alma, dizendo para mim o seguinte: você não é mais perdedor, você agora é mais que vencedor. Então a sua identidade é essa, você não pode abrir mão disso. Por isso, querido, essa palavra tem tudo a ver com cada um de nós aqui. Mesmo que você esteja firme hoje, mas e amanhã? E o ano que vem, durante o ano, o que vai acontecer? Na verdade, essa é uma palavra, irmãos, desistir não deveria fazer parte do vocabulário daqueles que realmente confiam em Deus, daqueles que realmente caminham com Jesus, daqueles que realmente desejam a vitória em Cristo. Não deveria essa palavra fazer parte do nosso vocabulário, a não ser que nós venhamos desistir de coisas ilícitas, que nós venhamos desistir de coisas que irão nos prejudicar, que nós iremos desistir de coisas que são contrárias àquilo que Deus determina para nós. Aí sim, porque na verdade a frase que devemos ter na nossa boca é a mesma que Jó falou. Qual, pastor? A frase deve ser essa: ainda que eu morra, nunca desistirei, continuarei crendo no meu Deus. Essa é a frase. Essa é a frase. Quantos cristãos, querido, que eu conheço nessa minha jornada, no meio, na sociedade, que a gente está em todo lugar, caminhando, viajando, conversando com as pessoas,
E quantas, a gente não tem um número disso, de pessoas que disseram assim: eu já fui da igreja, eu já estive, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu era isso, eu era não sei o quê. A minha pergunta é: por quê? O que aconteceu? Que no meio do caminho você desistiu. Algumas pessoas respondem assim para mim: pastor, eu deixei a igreja, mas eu continuo crendo em Jesus, eu não estou pecando não, eu continuo crendo em Jesus. Ué, mas como que você separa Deus da igreja dele? Eu queria que você me explicasse isso biblicamente. Que a igreja somos nós, a igreja não é você sozinho. A Bíblia diz que a igreja é um corpo, o corpo tem uma cabeça, são vários membros, amém? A mão é um corpo? A mão é um corpo? Pega a mão, corta a mão e diz assim: isso aqui é o corpo. É como se você dissesse isso. Mas essa mão continua crendo. Não, ela não continua crendo porque ela está morta. Porque no momento em que ela se desloca, no momento em que ela sai do corpo, ela morre espiritualmente. Então, querida, a frase tem que ser essa: ainda que eu morra, eu não vou desistir, eu vou continuar vivendo a palavra de Deus, eu vou continuar abraçando aquilo que é do Senhor. Quando você desiste, a mesma coisa que você estivesse dizendo assim, você estivesse anulando o sacrifício de Cristo. Cristo não se sacrificou para salvar você e depois no meio do caminho você desistir daquilo que Ele tem apresentado para você, daquilo que Ele tem dado para você. Você não pode desistir. E por que muitas vezes desistimos? Por causa do nosso orgulho, da nossa vaidade. Porque nós olhamos para o homem, não olhamos para Deus. Porque muitas vezes a gente está na igreja, sabe, achando que está servindo ao homem, mas você está servindo a Deus. Não é verdade? E é nessa dimensão. Desistir, cara, é como se estivesse anulando o sacrifício de Jesus por você. Eu sei que muitas vezes passa na nossa cabeça a vontade de desistir de tudo. Agora eu lhe pergunto: quando Jesus estava lá na Getsemane, no jardim do Getsemane, qual foi a oração dele? Pai, se for possível, passa de mim esse cálice, mas a vontade de desistir veio, mas ele se curvou à vontade do Pai, disse: mas seja feita a tua vontade. Então, quando vier a vontade de desistir de tudo, de abrir mão das coisas que Deus tem confiado nas suas mãos, sabe, daquilo que Deus tem buscado em você, em vez de você desistir, você tem: não, Senhor, faça a tua vontade e não a minha vontade. No jardim do Getsemane foi exatamente por quê, pastor? Porque naquele momento ele pensava em mim, pensava em você. Eu não posso desistir agora, Pai, porque o Marco Aurélio vai precisar de mim, eu quero salvá-lo. O diabo o levou, depois dos 40 dias de jejum e oração, e no deserto, o diabo tentou fazer com que Jesus desistisse da cruz. Mas ele não desistiu da cruz. Por quê, pastor? Ele não desistiu da cruz porque primeiro ele queria fazer a vontade do Pai. E a vontade do Pai é que ele fosse para a cruz por causa de mim e por causa de você. E quando você desiste de alguma coisa de Deus, da igreja do Senhor, da comunhão com a igreja, quando você desiste das coisas, dos dons, dos talentos que Deus te deu, do serviço no reino, na obra de Deus, você está anulando esse sacrifício, essa renúncia de Jesus, esse amor de Jesus na tua vida. E a pessoa ainda tem a capacidade de dizer para mim que ele ama a Deus e que ele crê em Deus. E por que ele diz, pastor? Porque ele não entendeu nada ainda. Ele ainda não entendeu nada sobre o amor de Deus. Posso continuar? Graças a Deus. Às vezes você vai dizer assim: pastor, eu desisti por causa do medo. Mas a Bíblia diz que o verdadeiro amor joga fora todo medo. Pastor, eu desisti porque eu sou fraco. Mas a Bíblia diz que quando eu sou fraco é que sou forte. Talvez você fale: eu desisti porque eu cansei. Mas a Bíblia diz: vinde a mim, você que está cansado, eu vos aliviarei. Talvez você diga assim: pastor, eu desisti porque fiquei doente. A Bíblia diz que o Senhor veio para aqueles que são doentes. É para você
Mas não desisti porque eu fiquei com medo. E a Bíblia diz, querido, muito para nós, que Jesus, Ele nos deu um espírito de ousadia. Então todo motivo que aparece na tua vida para você desistir, a Bíblia tem uma resposta para você, dizendo para você não desistir. É o que Deus fala para nós. Deixa eu te falar uma coisa, querido, não permita que os erros o definem. Um fracasso não significa que é um fracassado. Você não é um fracassado. Vira para o teu irmão, você não é um fracassado. Mas desistir é o caminho mais rápido para a derrota. Todo crente que eu vejo, quando ele desiste, é um passo, ele já está caminhando para a derrota dele. Você está entendendo isso? Amém? Tem uma historinha muito interessante, né? A corrida é uma corrida de sapinhos. Então os sapinhos tinham que correr e subir um monte para chegar lá em cima, no monte atingir. E a competição começou, e os sapinhos começaram a subir, e a caminhar, e a subir, e a multidão que estava lá dizia assim: não vão conseguir, não vão conseguir. E os sapinhos subiram, e alguns começaram a desistir, e a multidão continuava dizendo: eles não vão conseguir, muito alto, eles vão se cansar no meio do caminho. E outros sapinhos desistindo, enquanto um sapinho, ele continuava subindo. E foi, e a multidão sempre falando: eles não vão conseguir, e todos desistiram, mas um sapinho, ele não parou e chegou lá em cima. E aí foram tentar entender por que aquele sapinho não desistiu. Felipe, descobriram que o sapinho era surdo. Qual a moral da história, você sabe? Quando você dá ouvidos à sua alma ou a pessoas que falam para você: você não vai conseguir, você não tem como, você é assim, você é desse jeito, você é daquele jeito. E quantas vezes nós damos ouvidos? Você tem que se fazer de surdo para aqueles que não querem a tua vitória, e tem que abrir os seus ouvidos para aqueles que torcem, que oram, que te ajudam, que querem que você cresça, em nome de Jesus. Amém, querido? Então tenha isso no seu coração. Quem está mandando você desistir não morreu por você, não morreu por você, e nem mesmo ressuscitou por você. Mas aquele que fala para você não desistir, ele morreu por você e ele ressuscitou por você. E eu tenho uma palavra ainda de Deus para você, profética: maior é o que está dentro de você do que o que está no mundo. Então você pode, você é forte, em nome de Jesus. Então fala para o teu irmão: não podemos desistir, não podemos desistir. Amém, queridos? Nós somos daquele povo, o povo de Deus, sabe, que somos da resistência. Nós resistimos a tudo que nos confronta a desistir. Nós resistimos à tentação, nós resistimos à influência do mal, nós resistimos à mudança da quebra de princípios da nossa vida, nós resistimos ao pecado, nós resistimos às pessoas que querem nos destruir, nós resistimos ao diabo, nós resistimos aos pensamentos que vêm na nossa cabeça para abandonar tudo. Nós resistimos por quê? Porque maior é o que está comigo do que o que está no mundo, em nome de Jesus. Então não podemos desistir. Vamos acelerar. Eu acho que hoje é um dia assim, eu creio que hoje é um dia assim maravilhoso para nós avançarmos, para você tomar uma postura cada vez mais. E eu acho interessante o seguinte: tem hora, eu já falei isso aqui algumas vezes, mas gente, faz mais de 30 anos que eu sou pastor. Muitas vezes a sensação e o desejo é de não subir no púlpito para pregar. Por quê, pastor? Porque parece que muitas vezes eu estou pregando ao vento.
Parece que muitas vezes Deus está falando a corações e ouvidos que estão fechados. Porque eu prego uma mensagem dessa hoje, amanhã eu tenho uma notícia de que fulano desistiu, ele não quer mais liderar a célula. Por quê? Que fulano desistiu, ele não quer mais participar do corpo de Cristo, da igreja do Senhor. Porque fulano desistiu. Por que fulano desistiu? Por causa disso, por causa daquilo. Eu fico pensando assim, Jesus, mas é a palavra que o Senhor tem ministrado a essas pessoas, ou elas não são convertidas? Eu pergunto isso ao Senhor, porque eu não posso dizer que é ou não é, mas a Bíblia diz que pelos frutos eu vou conhecer. E a Bíblia diz que aquele que perseverar até o fim. Vocês estão entendendo isso? Eu sei que a mensagem está um pouquinho mais forte hoje, né? Mas é para poder nos posicionarmos em Cristo, em nome de Jesus. Não desista, ainda que a coisa fique difícil, para a glória de Deus. Amém, queridos? Tem um pastor que ele estava contando certa vez que ele estava no seu gabinete para ir pregar. Estava para pregar e uma irmã chegou cansada, com semblante triste, com os olhos cheios de lágrimas. Ele dava a impressão que tinha acontecido assim um troço terrível. E ela foi logo dizendo para o pastor, sem cumprimentar, sem nada: pastor, estou zangada com Deus, estou enfrentando sérios problemas, meus filhos estão doentes, meu marido está desempregado, as contas estão batendo na nossa porta. Estou zangada com Deus. Será que Deus não está vendo tudo isso? Eu sou serva dele. Será que Deus não está olhando a minha luta, o meu desespero, a minha casa, meus filhos, meu marido? Pastor, pelo amor de Deus, me dê uma palavra. E o pastor já atrasado para começar a mensagem, sem pensar muito, ele respondeu: Senhora, brigue com Deus, lute com Deus, mas não se afaste dele. Se agarre a ele, porque se ele não tem a solução ainda para você, quem vai ter? Só ele tem a resposta. Mas muitas vezes Deus não vai te dar a resposta nem a solução na hora que você precisa, porque Ele vai te provar. E aí você vai dizer assim: pode me provar, porque ainda que eu morra, eu não vou desistir. Eu vou continuar crendo, eu vou continuar envolvido, eu vou continuar servindo, eu vou continuar glorificando, eu vou continuar, celebrando, eu vou continuar lançado na igreja do Senhor. Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor. Abraham Lincoln, presidente dos Estados Unidos, ele disse assim: costumo caminhar devagar, mas nunca retrocedo. Você retrocedeu? Continue caminhando. Você vai avançar em nome de Jesus. O grande músico Beethoven, todo mundo aqui que já leu ou que lê a história sabe. De repente ele descobriu que ele estava surdo. E sabe o que ele disse? Eu vou pegar a vida pela garganta. Não desistiu e continuou compondo depois de surdo. Graças a Deus. Você entendeu? Pastor, aconteceu uma desgraça, vou desistir. Você não vai desistir, você vai persistir, porque a desgraça vai se tornar em graça e Deus vai trazer a bênção sobre a tua vida. Os que desistem abrem mão daquilo que Deus tem preparado para eles. Rui Barbosa, um dos livros dele, ele diz assim: maior que a tristeza de não ter vencido é a vergonha de não ter lutado.
Tem gente que não quer nem começar a lutar. Vou repetir: maior que a tristeza de não ter vencido é a vergonha de não ter lutado. E o que eu devo então fazer, pastor? O que eu devo fazer para não desistir? É simples. Diga assim: colocar em ordem a minha vida com Deus. Você está em pecado? Está na prática do pecado? Coloca a sua vida em ordem. Eu preciso falar para vocês o que é pecado? Então, quantos crentes estão em pecado? Eu não estou falando que você não vai pecar, estou falando de crente que está pecando sempre. Coloca a sua vida em ordem. Deus fala isso. Não adianta, gente. Eu creio em Deus, pastor. Eu já entreguei minha vida para Jesus, mas você vive uma vida na prática do pecado. Não adianta. Você vai desistir. E como que eu posso colocar a minha vida em ordem com Deus? Primeiro, a sua vida de santidade. O arrependimento não é um ato, é uma atitude contínua. Quando nós confessamos o pecado, temos que ter convicção de que aquele pecado ficou para lá, Deus já jogou no mar, amém? Não vou ficar, buscando aquilo, voltando à mesma lama. Uma vida de santidade é colocar em ordem o nosso relacionamento com Deus e com o nosso próximo. Nós só entraremos na presença de Deus se estivermos em santidade. A Bíblia diz: ninguém verá o Senhor sem a santificação. Então nós precisamos colocar em ordem a nossa vida de santidade. E quantos crentes você conhece hoje que são mentirosos, e um monte de coisa, irmão? Cadê a santidade aí? Santidade não está ligada só ao sexo, não. Você está entendendo quantos crentes estão hoje desistindo? Porque hoje é natural. Será que é natural o pecado dentro, na presença de Deus? A Bíblia diz que o que nos separa de Deus é o nosso pecado. Então eu não posso viver uma vida praticando o pecado. Eu fico muitas vezes pensando, meu irmão, que a pessoa parece que ela não tem temor a Deus. E para mim, eu vou te dizer com toda sinceridade, a pessoa que não tem temor a Deus, eu entendo que ela ainda não se converteu. O pecado para o crente não pode ser uma coisa natural, não pode ser uma coisa simplória, não pode ser uma coisa de qualquer, não, o pecado para o crente tem que ser uma coisa terrível, ele tem que ter tristeza, ele tem, não importa. Mas o meu pecado foi um pecadinho, pastor. Não existe isso, meu irmão. Em nome de Jesus. Aleluia. A Bíblia é contemporânea, mas a Bíblia não é secular. Então faça isso. Coloque em ordem a tua vida de santidade, e você não vai desistir. Você conhece alguém que já desistiu? Não levante a mão, não. Por que desistiu? Porque a vida dela não estava em santidade, no relacionamento com Deus e com o seu próximo. Não estava. Pode ter certeza disso. Ela vai transferir para a igreja, vai transferir para um líder, vai transferir para o pastor, vai transferir para alguém, para alguma desgraça que aconteceu na vida dela, porque ela cansou Tem crente que ainda fala isso: eu cansei de igreja. Esse Senhor da glória, eu estou perdido. Estou 39 anos que eu estou na presença de Deus, servindo ao Senhor, em comunhão com a igreja do Senhor. Então estou perdido. Como você imagina um crente que se cansou de estar em comunhão com o corpo? Porque o corpo não se desconecta da cabeça. Quem desconecta é o membro, mas o corpo não.
Então coloque em ordem a tua vida de santidade. Para acelerar, não vamos acelerar. Quem quer acelerar aqui? Vamos para cima, vamos para frente em nome de Jesus. Segunda coisa, para colocar em ordem a nossa vida de fé. Irmãos, deixa eu te falar uma coisa. Você tem que ter convicção de que aqueles que esperam no Senhor já tem o sim dele. Você já tem o sim de Deus. Você já tem o sim de Deus. E que não se vê, irmão. Muita gente está pensando assim, pastor, eu tenho fé. Diga assim, a fé não vê. Anote isso aí. Quem quiser anotar. A fé não vê, gente. A fé sabe. Você entendeu? O Espírito Santo vai te revelar. A fé ela não vê, a fé ela sabe. A fé ela tem convicção. A fé ela tem certeza. Sabe? Exatamente essa frase. Então não podemos viver uma vida cristã sem essa convicção. Uma fé que não tem expectativa numa vida fácil, mas tem a expectativa numa vida de perseverança. Ela tem uma expectativa de uma vida vitoriosa. Eu não tenho expectativa de daqui a 2 meses, a 3 meses, a 4 meses de derrotas, de fracassos. Não, a minha expectativa, querido, não é de uma vida fácil, mas é de uma vida mais que vencedora. Então a minha expectativa é que esse ano vai haver uma revolução, que Deus vai fazer coisas ainda grandes, coisas que Deus ainda não fez até agora no mês de julho. Eu creio que Deus vai fazer em agosto, em setembro, em outubro, em novembro, em dezembro. Deus vai fazer, não importa se o mundo diga que não, se as pessoas digam que não, mas eu creio que Deus vai fazer. Então a minha expectativa de fé está na vitória que Deus tem preparado lá na frente. Aleluia! Recebe no seu coração em nome de Jesus. Terceira coisa, para você colocar em ordem. Você não vai desistir, irmão. Duvido que você vai desistir. Você não vai desistir. Eu não vou ver mais crentes assim, mais líderes de célula, ou supervisores, ou pessoas falando assim, pastor, fulano desistiu. Não vou ouvir mais isso. Estou profetizando, tá? Profetizando. Porque os que não se converteram vão desistir. Mas os que se converteram mesmo, eles não vão desistir. Eu não vou ouvir isso mais. De quem realmente nasceu de novo. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, queridos? Terceira coisa, você colocar a sua vida em ordem para você não desistir nunca. A nossa vida de fundamentos. O que é fundamento, pastor? Os fundamentos da vida cristã, elas se baseiam nos princípios que Jesus deixou para a sua igreja. A palavra princípio significa a origem, a causa, um rudimento, uma verdade óbvia. Princípio significa uma verdade absoluta. Ela não se relativiza com o tempo, com a história. Ela não se relativiza com nada. Ela é absoluta. O direito à vida é absoluto. Então quem fala em aborto não tem o princípio da Bíblia na vida dele. E você conhece crente que defende isso. O sangue de Jesus tem poder, irmão. Não estou falando de política, nem de A nem de B, eu estou falando de princípio da verdade de Deus. Pessoas desistem. Por quê, pastor? Porque não coloca em ordem os fundamentos de Deus na vida dele. Ele negocia. Um princípio de Deus é algo que não muda, que não se difere por opinião, por ideias. Não, é princípio e acabou. Eu penso assim, pastor, fulano pensa assim, Beltrano pensa assim, mas Deus pensa assim. Então é o que ele pensa. Não importa quem seja essa pessoa. O princípio de Deus é absoluto. Diga, o princípio de Deus é absoluto. Ele não se muda, irmão, ele não muda. Ah, mas agora a cultura é outra, o contexto é outro. Ah, hoje, pastor, nós estamos no século 21. Então as coisas mudaram, mas os princípios da palavra
não para que ela se encaixasse em nós, mas que nós venhamos nos encaixar nela. Deus não muda. Contexto, história, cultura, não importa. Por isso que a igreja precisa se posicionar diante da sociedade, vivendo os princípios de Deus e defendendo os princípios. Mas pastor, se eu fizer isso, as pessoas, eu não quero saber das pessoas, irmão, eu quero saber daquilo que Deus falou comigo. O princípio é esse e acabou. X, pronto. Amém? É isso que você, crente em Cristo, tem que tomar em nome de Jesus. Mas pastor, eu preciso negociar isso, porque senão eu fico sem comida, porque senão eu fico sem dinheiro, porque senão eu fico sem emprego. Eu preciso negociar os princípios, alguns princípios, pastor. Deus vai me entender, Deus não vai te entender. Não vai. Deus não negocia com a palavra dele. Não negocia. A palavra dele é essa e acabou. Você quer? Amém. Não quer? Não tem problema. Você vai arcar com as consequências da sua escolha e da sua decisão. Aí você diz: Deus, eu quero crescer. Deus, eu quero avançar. Deus, eu quero conseguir isso. Deus, eu quero a vitória do Senhor. Deus, eu quero. Aí Deus está olhando para você dizendo assim: eu quero te dar, mas você está negociando todos os princípios que eu tenho. Você já parou para pensar nisso? É, você olha para o casamento de muita gente. Você olha para a vida de muita gente, você olha para a vida de filhos de muita gente, você olha e você vai olhando e observando. Por que, pastor, aquilo ali? Porque são escolhas e decisões que as pessoas fazem, e que elas querem colocar Deus na história deles. Mas como? Deus só faz parte da história daquelas pessoas que se submetem aos princípios dele. Fechou aí? Amém? Coloca em ordem a sua vida. Como pastor? Não negocie os princípios de Deus. Aleluia? Amém? Não negocie. Porque se você negociar, meu irmão, você vai desistir, você vai se afastar. Você não vai alcançar o que Deus tem preparado para você. Você não vai acelerar. E não é o que Deus quer para você, é a escolha que nós fazemos. Porque tem crente que ainda quer colocar a culpa em Deus pelas coisas que estão acontecendo na vida dele. Não coloca não. Assume a sua responsabilidade, mas não desiste. Diga para o teu irmão: nós não podemos desistir. Amém? E por fim, querido, para não desistir, coloca a sua vida em ordem. É onde, pastor? No altar do Senhor. Coloca a sua vida no altar. De quem, pastor? De Deus. Hoje Deus está te chamando para você colocar a sua vida no altar. Sua vida de santidade, sua vida de fé, sua vida de princípios. O altar é lugar de intimidade, é lugar de revelação, é lugar de posição. Então quem não quer ter intimidade com Deus, não vem para o altar. Ele vai desistir. Porque o crente que vem à igreja no domingo e passa segunda, terça, quarta, quinta, sexta, ele não tem nenhum tempo com Deus, ele não tem uma agenda com Deus. Ele pode muitas vezes dizer assim: gente, pelo amor de Deus, já ministrei isso aqui, mas Deus está falando, tá, pastor? Tá, olha só o que o Espírito Santo está falando. Jesus passava o dia todo em comunhão com o Pai e os discípulos. Quando terminava o dia, o que ele fazia? Ele se retirava para... Para quê? Fala de novo, crente que eu não ouvi. Para quê? Para orar. Por que ele se retirava para orar? Ele precisava? Ele estava com o pai o dia todo. Altar é lugar de intimidade com Deus. Algumas vezes Jesus madrugava, e antes de começar o dia, ele se retirava para estar com o Pai. Agora tem gente que passa a semana toda, irmão, ele não abre a Bíblia. Não é para ler, porque todo mundo lê qualquer coisa, irmão, até a Bíblia. Leu? O que você leu hoje? Eu li, nem lembro o que eu li. O sangue de Jesus tem poder. Ei, para e medita num texto da Bíblia. Deus vai se revelar para você naquele momento. Passa a semana toda, o cara não quer nada, mas ele diz assim: mas eu creio em Deus
pastor, mas olha, eu estou em comunhão com Deus. Não está não, cara. A sua comunhão com Deus leva você a retirar um tempo para estar com Ele. Beber a aguinha aqui, hein? Segura aí no banco aí, toca no teu irmão, segura aí. Daqui a pouco você vai voar. Colocar a sua vida no altar de Deus, meu irmão, é a mesma coisa que você experimentar. Pastor, eu quero experimentar grandes projetos de Deus. Aleluia, você vai experimentar. Então coloque a sua vida no altar de Deus. O segredo vai vir. Deus vai revelar. Amém? Então, querido, deixa eu te dizer, embora nós tenhamos uma vida que muitas vezes encontremos, ou vamos encontrar, melhor dizendo, motivos para desistir, nós não devemos desistir. Eu reconheço que nós vivemos numa década, numa geração onde há a maior competitividade em todos os níveis. Todos os níveis. Mas você não deve desistir. Coloque a sua vida em ordem. Eu vou citar só alguns exemplos que no meio do caminho desistiram. Um você já conhece de cor salteado, Judas. No meio do caminho desistiu. O que aconteceu com ele? Suicidou. Outro que no meio do caminho ele desistiu. O jovem rico. Senhor, conheço todos os mandamentos, desde pequeno, Senhor, eu frequento a sinagoga. Jesus disse assim, os mandamentos, não, eu conheço tudo, eu sei tudo de igreja, pastor, sei tudo, Jesus, sei tudo. Aí Jesus disse assim com ele assim, vai, vende o que tens e entrega os pobres, e siga-me. Desistiu. O coração dele não estava no reino, estava nas coisas que ele possuía. Desistiu. Um outro casal que desistiu, no meio do caminho, discípulos, e diziam ser discípulos de Jesus, Ananias e Safira. O que eles fizeram? Venderam a propriedade, afiaram, né? Roubaram 50%. Chegaram diante dos pés dos apóstolos e disseram: aqui está. Pedro disse assim, porque não é Pedro, não, mas Deus que revelou. Por que você mente ao Espírito Santo? Porque tem gente que tenta esconder das pessoas as coisas, os pecados, mas Deus está vendo, e a justiça dele vai vir sobre a tua vida. Gente, a pessoa não tem temor a Deus. O que aconteceu com os dois? No meio do caminho, pumba, morreu um. Aí a mulher chega logo depois, olha, aí Pedro fala assim: olha, seu marido aí morreu também, no meio do caminho. Por quê, pastor? Lembra a primeira parte que eu coloquei aqui? Para colocar em ordem a sua vida de santidade. Eles mentiram. Então eles desistiram. Agora, você vai dizer: pastor, mas eu conheço outras pessoas também que desistiram. Mas qual é a diferença? Vou dizer para você, esses que eu citei aqui, e poderia citar outros, eles não se arrependeram. Mas existem pessoas que desistiram, e Deus está dando a chance de você se arrepender.